Jacksonville, uma cidade que tem feito notícia nos últimos anos devido ao elevado número de homicídios. A cultura de gangues tomou conta daquele lugar e tem gerado cada vez mais vítimas mortais todos os anos. Cada bairro da cidade é dominado por um gangue diferente e as mortes ocorrem diariamente naquela parte de Flórida. O ambiente violento daquela cidade reflete-se na música dos jovens que ali moram. O rap passou a ser uma forma dos gangues locais trocarem provocações e ameaças entre eles. Nos últimos anos, menções a pessoas que foram assassinadas e detalhes sobre os crimes que foram cometidos chamaram a atenção de todo o país para Jacksonville. A mídia batizou esse estilo de música como murder rap. Vídeos celebrando a morte de membros de gangues rivais têm hoje milhões de visualizações na internet. Um rapper em particular destacou-se pela sua ousadia. Hakeem Robinson, mais conhecido como Queso, ficou conhecido por todo o país por contar detalhes nas suas músicas de homicídios que, segundo a polícia, ele mesmo cometeu. Rap groups gaining popularity from music videos with details about murders here in Jacksonville. Rap music videos about murders in Jacksonville fuel fire in the community. Local rappers are glorifying these murders by putting the victims' faces on the album cover. Some may think that the lyrics in the music videos are confessions to the murders. Controversial rap album cover is making its way around social media. The cover shows pictures of men who have been murdered in Jacksonville. Local rapper Queso posted the picture to Instagram. Queso has helped popularize the genre known as murder rap, celebrating the violent deaths of gang rivals. Robinson is known for his controversial music videos that feature lyrics about murders. Queso foi criado em Jacksonville e, assim como aqueles que estavam à sua volta, o jovem envolveu-se desde muito cedo com as ruas. O seu pai era membro de um gangue local e bastante conhecido na cidade. Ele chegou a cumprir 11 anos de prisão devido aos crimes que cometeu nas ruas de Jacksonville. Queso e os seus irmãos seguiram os passos do pai. Eles também juntaram-se a um violento gangue local chamado ATK. A família Robinson era bastante conhecida pela polícia de Jacksonville. Infelizmente, em 2019, um acontecimento trágico fez com que eles fossem notícia mais uma vez. No dia 16 de janeiro, um dos irmãos de Queso, chamado Willie Addison, foi assassinado quando saiu de um concerto em Jacksonville. Willie era um rapper conhecido na cidade como Boss Gun. Ele tinha saído da prisão há alguns meses após estar 7 anos atrás das grades. No dia da sua morte, ele tinha acabado de dar um concerto e abandonou o local num veículo com o seu pai, Abdul Robinson, o seu irmão, Queso, e outros 4 jovens. Segundo o seu pai, eles pararam num sinal vermelho a poucos quilómetros de onde tinha sido o concerto e foi aí que 2 carros pararam ao lado do veículo e dispararam centenas de tiros contra os ocupantes. Todos que estavam no interior da viatura foram baleados e, infelizmente, o irmão de Queso, Boss Gun, não resistiu aos ferimentos e faleceu ao chegar ao hospital. January 16th, 2019, rapper Willie Addison is killed. 5 others wounded in Spring Park. The victims had just left a rap music event at Paradise Gentlemen's Club on Bay Meadows Road. Abdul Robinson was also shot in the mass shooting. 6 were shot and 1 person died. The man who died was Robinson's 25-year-old son, Willie Addison, who was an aspiring rapper. Willie Addison was shot and killed after a rap event at Paradise Gentlemen's Club last month. He was in the truck with 5 other people. His dad, Abdul Robinson, was driving. I guess 2 or 3 cars pulled up on the side of us, shot inside our car over 100 times. Addison was performing at the Paradise Gentlemen's Club Wednesday morning, just after 2 a.m. when this video was taken. Soon after, he was shot inside of a silver Chevy Tahoe, carrying 5 other people. Those 5 including Addison's father, brother, and friends, according to a family friend. Essa morte só veio a intensificar a guerra entre os gangues locais. O conflito entre os ATK e os KTA já dura há anos, mas após o ataque que tirou a vida a Boss Gun e feriu outras 6 pessoas, o número de tiroteios em Jacksonville disparou segundo as autoridades. O facto de ter presenciado a morte do seu irmão só fez com que Queso mergulhasse ainda mais fundo na vida do crime.
Ele ainda não sabia, mas infelizmente, a morte do seu irmão foi só o começo dos seus problemas. Quase um ano após a morte de Boss Gun, um rapper e membro do gangue rival KTA, chamado Charles McCormick e mais conhecido como Lil Buck, fez uma música onde celebra a sua morte e fez várias menções aos membros do gangue ATK. A música chocou muitos na cidade e acabou por ditar a sentença de Lil Buck. That breaking news is on Merrill Road in Arlington. There is major police activity near a busy shopping center. A victim was shot here in the head. Multiple people on scene telling me they heard at least 6 gunshots. It's a very sad scene out here. Sources are telling us that the victim was shot in the head and killed in this parking lot. 2 suspects are on the run and a manhunt is currently underway. It's a very sad scene out here and we are actively working to learn more, but this is a busy area. You can see the crime scene tape is up. Many JSO officers on scene right here. We've also seen a JSO helicopter circling this area looking for those suspects. As câmaras de segurança do local captaram o momento do crime. A morte de Lil Buck ocorreu na véspera de aniversário da morte do irmão de Queso, Boss Gun, e muitos acreditam que o crime foi cometido por vingança às provocações de Lil Buck nas suas músicas. No momento do crime, um polícia à paisana estava no local e presenciou toda a ação. O agente conta que o assassino entrou num carro onde estavam outros 2 jovens e puseram-se em fuga de imediato. Ele perseguiu os jovens, que acabaram por se despistar e bater o carro. Os suspeitos depois abandonaram a viatura e iniciaram a fuga a pé numa zona residencial em Jacksonville. Pouco tempo depois, 2 homens invadiram uma casa perto da zona do acidente, onde fizeram uma mulher de refém. A vítima conta à polícia que os homens imobilizaram-na, mudaram de roupa na habitação e telefonaram para outra pessoa para que os fosse buscar. Mais tarde, a vítima conseguiu identificar um dos jovens como Dominic Barner. Dominic era membro dos ATK e um grande amigo de Queso e do seu falecido irmão Boss Gun. Ele foi levado para Duval County Jail em Flórida. A polícia pôs um amigo de Dominic na sua cela, mas o que ele não sabia era que esse amigo colaborava com as autoridades e estava a usar uma escuta escondida. Dominic acabou por contar detalhadamente o que aconteceu no dia da morte de Lil Buck. Segundo o jovem, ele, outro jovem chamado Leroy Whitaker e Queso conseguiram a morada de Lil Buck e estiveram durante horas à porta da sua casa à espera que o jovem saísse. Assim que Lil Buck saiu de casa naquele dia, ele começou a ser seguido pelas pessoas que iriam tirar a sua vida minutos mais tarde. Na escuta, podemos ouvir Dominic Barner a contar que eles seguiram Lil Buck até um centro comercial próximo, e assim que ele saiu do local, Queso dirigiu-se até ele com uma metralhadora em mãos. Ele perseguiu o jovem por segundos até o conseguir balear. Os vídeos que foram captados no dia do crime confirmam a versão apresentada por Dominic. A polícia encontrou também uma arma no veículo, uma metralhadora R15 que coincide com a descrita por Dominic. Foram encontradas impressões digitais na arma que pertencem a Queso. Foi também encontrada uma t-shirt na viatura com cabelos e o ADN do rapper. A 27 de agosto de 2020, Dominic Barner foi interrogado e, perante as provas apresentadas contra ele, o jovem decidiu colaborar com os agentes e deu o seu depoimento, confirmando tudo aquilo que podia ser ouvido nas escutas. Queso foi preso pouco tempo depois e acusado da morte de Charles McCormick, mais conhecido como Lil Buck. Leroy Whitaker, um dos seus cúmplices, foi também preso e acusado pelo homicídio e a invasão à residência com recurso à arma de fogo. Abdul Robinson Sr., o pai de Queso, foi também preso e acusado de auxiliar os jovens após o crime. Developing now, a father and son have been arrested in connection with a deadly shooting at an Arlington shopping center. 21-year-old Hakeem Robinson and his father, 49-year-old Abdul Robinson, are both in the Duval County Jail. Hakeem Robinson is charged with second-degree murder and Abdul is charged with accessory after the fact. Investigators believe the two are involved in the shooting death of a man at a shopping center on Merrill Road back in January.
That led to a police chase and manhunt in a nearby neighborhood. In January, surveillance video captured two men running through a backyard, jumping a fence during a police chase following a deadly shooting at a shopping center on Merrill Road. 8 months later, JSO announced 21-year-old Hakeem Robinson is charged with second-degree murder, and his father, 49-year-old Abdul Robinson, is charged with accessory after the fact in connection to that deadly shooting. Alguns meses após a prisão de Kayso, a polícia emitiu também um mandato de captura para o seu irmão chamado Abdul Robinson Jr. Ele estava a ser procurado por homicídio em conexão à morte de Lil Bug. A polícia não divulgou informações quanto a qual o seu papel no caso, mas Abdul acabou por ser preso em Atlanta e também está atrás das grades a aguardar julgamento pela morte de Lil Bug. Documents show Abdul Robinson Jr. is behind bars. He's charged with second-degree murder in the 2020 shooting death of Charles McCormick Jr., according to these police records. His father and brother, who police say are a part of an organization called ATK, also face charges related to McCormick's death. Robinson is now the fifth man arrested in the case. Abdul Robinson Jr. was arrested in Atlanta, and he was brought here to JSO on July 20th, according to records. Police say it took several months to find him. He ran but couldn't hide. 26-year-old Abdul Robinson Jr. is the fifth suspect charged in connection to 23-year-old Charles McCormick's 2020 murder. Robinson Jr. was picked up by Atlanta police last month and charged with second-degree murder. Records show Robinson Jr.'s brother, Hakeem Robinson, is also charged with second-degree murder. Their father, Abdul Robinson Sr., is charged with accessory after the fact. JSO says the family is a part of a violent drug trafficking organization known as ATK. A situação de Kayso era muito delicada. A polícia tem testemunhas contra ele, assim como provas de ADN e as confissões de Dominic que foram gravadas. Ele tornou-se também um grande alvo a abater a partir do momento em que decidiu falar das mortes nas suas músicas. E quando a situação parecia não poder piorar, Kayso foi acusado de um segundo homicídio a 10 de março de 2021. A polícia diz que o rapper é o responsável pela morte de um jovem de 16 anos chamado Adrian Gaynor, mais conhecido como Lil Bibi. O jovem foi perseguido e morto a tiros num dos bairros de Jacksonville chamado Hilltop Village Apartments em 2019. Gunfire erupts inside a Northwest Side apartment complex. It leaves this 16-year-old dead. Neighbors say that the shooting sounded like a war zone. Sky 4 captured the large crime scene outside the Hilltop Village apartment complex off 45th Street just before 3 this afternoon. Family members have identified the 16-year-old boy who was shot and killed inside the parking lot of Hilltop apartment complex as Adrian Gaynor Jr. The person or people responsible for his death has not been captured, which is why we are not identifying neighbors who say they heard what sounded like a plethora of weapons being fired. Após uma intensa investigação, a polícia diz que um dos jovens que estava no grupo dos agressores decidiu testemunhar contra os seus amigos. Ele diz que no dia do crime, Kayso foi buscá-lo a casa com Leroy Whitaker. Eles depois encontraram-se com um quarto indivíduo conhecido como Rallo. Os jovens dirigiram-se num carro roubado até o bairro rival chamado Hilltop Village Apartments, comandado pelo gangue KTA. Segundo a testemunha, eles deram algumas voltas pelo bairro à procura dos rivais e acabaram por estacionar e ficar cerca de 20 minutos no local. Assim que decidiram ir embora, avistaram a vítima, Lil Bibi, com outro jovem chamado Michael Prep. A testemunha disse também à polícia que viu Leroy Whitaker com a metralhadora perseguir Michael Prep, que conseguiu escapar, enquanto Kayso perseguiu Bibi, que acabou por cair e tentar proteger a cabeça com as mãos. Segundo ele, Kayso disparou vários tiros contra o jovem enquanto ele ainda estava no chão. Hakeem Robinson sits in Duval County Jail with two separate murder charges. His latest arrest is in connection to the 2019 murder of 16-year-old Adrian Gaynor. Jacksonville rapper Kayso has now been indicted by a grand jury on first-degree murder charges in two separate shootings.
A local rapper linked to a violent gang in Jacksonville is in jail on 2 separate murder charges. Hakeem Robinson was charged in connection with the 2019 murder of 16-year-old Adrian Gaynor Jr. Robinson Jr., also known as Queso, is accused of killing Adrian Gaynor, known as Bibby. Investigators say Adrian Gaynor was shot and killed at the Hilltop Village Apartments. A witness told police Hakeem Robinson shot Gaynor at a close range. Detectives say Robinson bragged about Gaynor's murder. Gaynor's nickname was Bibby. Queso está atualmente atrás das grades acusado de 2 mortes. Em ambos os casos, existem testemunhas que afirmam ter a certeza que ele é o autor dos homicídios. As provas de ADN e as imagens das câmaras de segurança parecem confirmar as versões apresentadas pelas testemunhas. Um dos seus melhores amigos, que estava presente no dia do crime, também apontou o dedo a Queso como o autor das 2 mortes. Mas como se a sua situação não fosse má o suficiente, o seu pai anunciou recentemente que vai testemunhar contra os próprios filhos no caso da morte de Lil Buck. Ele espera conseguir uma pena mais reduzida ao colaborar com as autoridades, e para isso ele está disposto a apontar o dedo a Hakeem e Abdul Robinson Jr., os seus próprios filhos. But more breaking news this afternoon. The father of Jacksonville rapper Queso will testify against his own son in a very high-profile murder trial. Robinson's father, Hakeem Robinson Sr., agreed to testify against his own son. Robinson Sr. is facing charges of being an accessory in the case. He has since been moved out of the Duval County Jail for his safety. I mean, anytime you have one family member testifying against another, that's a big deal. But in this case, in addition to being father and son, both are reputed members of a local gang that's typically ruled by the Code of Silence. Now, according to court records, the 51-year-old Abdul Robinson Sr. has agreed to cooperate with prosecutors in a high-profile murder case in which both of his sons are charged. Prosecutors say that in January 2020, Hakeem Robinson, who performs under the name Queso, murdered Charles McCormick, who went by the name Lil Buck. Robinson Sr. was charged as an accessory after the fact in that crime. He faces 30 years to life, but if convicted, his cooperation with prosecutors could play a role in sentencing. Queso ainda não tem data de julgamento marcada. Segundo a imprensa americana, o seu caso pode levar ainda meses ou até mesmo anos a ir a tribunal. Mas com a quantidade de provas e testemunhas contra o rapper, é pouco provável que ele seja considerado inocente dos homicídios. Queso parece ter sido arrastado por uma série de acontecimentos trágicos que começaram desde a morte do seu irmão. Provavelmente, o facto do seu pai e restantes familiares serem membros de gangues também teve uma grande influência nas suas infelizes decisões ao longo da sua vida. Neste momento, ele parece não ter mais esperanças à medida que todos à sua volta viraram-se contra ele com o objetivo de salvar-se a si próprios. Queso era um rapper talentoso que podia ter escolhido um caminho bem diferente, mas neste momento, devido às suas decisões, o jovem encontra-se atrás das grades a aguardar a sua sentença. Estaremos atentos ao caso de Queso para que possamos manter-vos atualizados quanto a novas informações.